Você já parou para pensar no poder do silêncio? O silêncio não é apenas a ausência de palavras, mas uma ferramenta poderosa de controle emocional, sabedoria e reflexão interna. Em um mundo onde todos estão sempre falando, opinando, se manifestando, muitas vezes esquecemos o valor que o silêncio pode trazer para nossas vidas. É algo que os estoicos, como Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto, compreenderam profundamente. Na filosofia estoica, o silêncio não se limita a calar-se diante dos outros, mas também a calar-se diante de si mesmo, controlando seus pensamentos e emoções. Eles sabiam que, ao dominar o silêncio, era possível alcançar um estado de clareza e paz interior, mesmo em meio às maiores adversidades. Quando você aprende a ficar calado, começa a entender que nem sempre a melhor resposta é a fala. Os estoicos viam o silêncio como uma virtude, algo a ser cultivado e praticado diariamente. O silêncio, na visão deles, não era um sinal de submissão, mas uma demonstração de força. Marco Aurélio, em suas Meditações, falava sobre a importância de não ser perturbado por pensamentos desordenados, evitando a tagarelice mental que nos consome. Epicteto, por sua vez, nos ensina que devemos falar somente quando o que dissermos for melhor do que o silêncio. Imagine o impacto que isso teria em nossas vidas se antes de falar sempre nos perguntássemos: isso que estou prestes a dizer tem mais valor que o silêncio? O silêncio, para os estoicos, é uma forma de autopreservação, um meio de manter a calma interna, independente do caos externo. E é nesse silêncio que encontramos a verdadeira sabedoria. Praticar o silêncio pode ter inúmeros benefícios, tanto para a mente quanto para o corpo. Quando ficamos em silêncio, damos à mente espaço para respirar, para reorganizar os pensamentos, para processar informações de maneira mais eficaz. No silêncio, encontramos um refúgio da sobrecarga de estímulos que nos cercam diariamente. Esse silêncio, no entanto, vai além do externo. É preciso buscar também o silêncio interior, onde cessam as preocupações, os medos, as dúvidas. Quando conseguimos acalmar essa voz interna, podemos alcançar um estado de apateia, tão valorizado pelos estoicos, que significa imperturbabilidade emocional. Quando você domina o silêncio, é capaz de enfrentar qualquer situação com calma, sem ser levado pelo calor do momento. A mente silenciosa é uma mente que responde com clareza e precisão, e não com impulsividade. E essa clareza é o que os estoicos consideravam o caminho para a verdadeira liberdade. Um exemplo claro de como o silêncio pode ser utilizado na vida cotidiana é em momentos de conflito. Todos nós já estivemos em discussões, seja no trabalho, na família ou em relacionamentos, onde o impulso natural era o de responder rapidamente, muitas vezes movidos pela raiva ou pela necessidade de ter razão. No entanto, o silêncio nesses momentos pode ser uma ferramenta poderosa. Quando nos deparamos com uma discussão ou uma situação tensa, o impulso natural é o de responder rapidamente, de se defender ou atacar. No entanto, ao praticar o silêncio, ganhamos tempo para refletir e, com isso, agimos de maneira mais racional e ponderada. Isso pode transformar completamente a maneira como lidamos com as relações interpessoais e com os desafios diários. Ficar calado não é sinônimo de fraqueza, mas de autocontrole. Você não está fugindo de uma discussão ou evitando um confronto. Está escolhendo uma resposta mais sábia, mais calma e mais ponderada. Os estoicos nos deixam exercícios práticos que podemos aplicar para treinar o silêncio em nossas vidas. Um desses exercícios é a premeditatio malorum, ou seja, a antecipação dos males. Nesse exercício, você se imagina passando por adversidades, refletindo em silêncio sobre como você reagiria e como poderia manter sua calma diante de tais situações. Essa prática não só fortalece sua capacidade de enfrentar dificuldades, mas também permite que você entenda que muitas vezes os piores cenários estão apenas em nossas mentes, e o silêncio nos ajuda a perceber isso com mais clareza. Outro exercício fundamental é a autorreflexão diária. Antes de dormir, Marco Aurélio revisava seus pensamentos e ações do dia, analisando o quanto conseguiu manter-se fiel aos princípios estoicos. Essa prática nos ajuda a avaliar como reagimos ao longo do dia e a entender onde podemos melhorar.
Isso só é possível quando encontramos momentos de silêncio para fazer essa introspecção. Uma prática importante que também pode ser incorporada é o jejum verbal. Os estoicos sugerem que devemos, em determinados momentos, abster-nos de falar. Esse jejum de palavras nos ajuda a observar mais, a ouvir mais e a nos tornar mais conscientes de nossas próprias reações. Ao silenciar-se, você aprende a economizar sua energia mental e emocional, reservando-a para quando realmente for necessária. O silêncio intencional pode ser praticado em qualquer momento, seja durante uma caminhada, seja em momentos de grande estresse. Ao invés de buscar palavras para preencher o vazio, o estoico busca o vazio para preencher a mente de paz e clareza. É nesses momentos de silêncio que encontramos a clareza para lidar com as situações da vida, para tomar decisões mais sábias e menos precipitadas. Em situações difíceis, o silêncio pode ser uma poderosa ferramenta de autocontrole. Marco Aurélio enfrentou inúmeras crises durante seu reinado, desde guerras até pragas, e mesmo assim conseguiu manter sua serenidade. Como ele conseguiu isso? Através do controle de sua mente, praticando o silêncio interior. Epicteto, que nasceu escravo, foi um exemplo de como o silêncio e o autocontrole podem ajudar alguém a transcender circunstâncias adversas. Ele dizia que não temos controle sobre o que acontece conosco, mas temos controle sobre como reagimos a isso. E a melhor forma de reagir, muitas vezes, é com silêncio. Esses grandes pensadores nos mostram que, mesmo em momentos de extrema pressão, o silêncio pode ser a chave para manter a paz interior. Ficar calado em momentos de crise nos permite não agir impulsivamente, mas com reflexão e sabedoria. O silêncio também fortalece as nossas relações interpessoais. Quando praticamos o silêncio ao ouvir os outros, estamos demonstrando respeito e autocontrole. O silêncio nos permite ouvir com mais atenção, compreender melhor o ponto de vista alheio e evitar responder de forma precipitada. Muitas vezes interrompemos as pessoas ou falamos sem pensar, o que pode gerar conflitos e mal-entendidos. A escuta silenciosa é uma habilidade valiosa que os estoicos praticavam e que podemos aplicar em nossas vidas para melhorar nossas relações pessoais e profissionais. O silêncio nos permite absorver melhor o que os outros dizem e refletir sobre como responder da maneira mais adequada. Além de melhorar a qualidade das nossas interações, o silêncio nos ajuda a evitar desgastes emocionais desnecessários. Ao nos silenciarmos diante de provocações ou discussões fúteis, preservamos nossa energia mental. Esse tipo de autocontrole é uma das maiores lições que os estoicos nos deixam. A capacidade de escolher o que vale a pena responder e o que merece apenas o silêncio. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, fala sobre como o silêncio pode evitar conflitos desnecessários e nos manter focados no que realmente importa. O silêncio, nesses casos, não é uma fuga, mas uma escolha consciente de não se envolver em discussões que não trazem valor. Ele permite que tenhamos mais discernimento sobre quais batalhas valem a pena lutar e quais podemos deixar para trás. Quando você escolhe o silêncio, também está fortalecendo a sua mente. O silêncio nos dá tempo para refletir e processar, para considerar todas as opções antes de tomar uma decisão. Ao invés de responder impulsivamente, o silêncio nos dá o poder de responder de maneira ponderada e inteligente. Essa prática estoica não é apenas um conceito filosófico, mas uma habilidade prática que pode ser aplicada em todos os aspectos da vida. Quanto mais praticamos o silêncio, mais nos tornamos donos de nossas próprias emoções e de nossas respostas ao mundo ao nosso redor. Por fim, é importante lembrar que o silêncio não é apenas a ausência de palavras, mas uma ferramenta poderosa para desenvolver a sabedoria. Ao praticar o silêncio, estamos aprendendo a observar mais, a ouvir mais e a agir com mais clareza. O silêncio nos conecta com a nossa verdadeira natureza e nos ajuda a alcançar a paz interior em um mundo cheio de ruído e distrações. A verdadeira sabedoria está em saber quando falar e, mais importante, quando ficar calado. O silêncio nos dá a oportunidade de nos conectarmos com nossa essência, de compreendermos nossas emoções e de respondermos ao mundo de maneira mais consciente e serena.